Você já teve dúvida do que estudar ou do que colocar o seu filho para estudar? Esse vídeo é justamente para você. Muitas vezes na vida, com tantas coisas para estudar, a gente se pergunta: o que de fato eu vou estudar? Porque eu tenho vontade de estudar tudo e eu não tenho como abarcar o mundo com as pernas. Então, eu preciso de fato escolher alguma coisa para estudar porque eu não tenho todo o tempo do mundo. E, é claro, precisa se colocar prioridades, dizer, eu vou estudar isso e isso daqui, e se der tempo, se sobrar, eu estudo mais alguma coisa. Mas o que é esse algo que nós vamos estudar? Existe aquilo no estudo que é o principal, e sem isso você não pode estudar de jeito nenhum. Então, existem habilidades que nós estudamos por um determinado tempo e elas são apenas meios. Então, por exemplo, a alfabetização é um desses meios. Sem a alfabetização, você nunca vai poder ler um livro, por exemplo, meditar e compreender a respeito daquele livro, a menos que você escute de outros, como é o caso de alguns santos que eram analfabetos. Então, você realmente precisa se esforçar para estar alfabetizado. E aqui você poderia dizer: ah, mas como assim num vídeo para adulto falando sobre alfabetização? É que de fato isso é importante. E a alfabetização não é apenas aprender as primeiras letras e aprender as primeiras sílabas, mas vai desde esse primeiro período até conseguir ler de modo pleno. E quando eu falo ler de modo pleno, significa respeitar as pontuações, saber ler de fato e um pouco de interpretação. Então, tudo isso é critério ainda de alfabetização. Se a sua leitura é truncada, você chuta palavras de vez em quando, lê de um modo embolado, ou o seu filho está fazendo a mesma coisa, isso é sinal de que a alfabetização ainda não está completa. E não é recomendado passar para nenhum outro estudo enquanto a alfabetização ainda não está completa. Porque, suponhamos, você vá ler um livro de história, um livro de geografia ou de qualquer outra matéria sem estar alfabetizado. Qual que é o problema disso? O problema é que você não vai compreender de fato o que o texto está dizendo. No fim das contas, esse tipo de estudo será uma perda de tempo. Ah, Sângela, a minha alfabetização está ótima, a do meu filho também. O que eu faço depois da alfabetização? Depois da alfabetização, existem estudos que são feitos para preparar a inteligência. Esses estudos que preparam a inteligência são os estudos de interpretação. Então, você ler um texto, saber de fato interpretar, ver o que é que o autor está dizendo. Isso daqui é muito importante, porque muitas pessoas não sabem interpretar. Então, até mesmo elas escutam ou leem ou qualquer outra habilidade e ao invés de compreender o que o autor disse ou o que a pessoa falou, a pessoa projeta o significado que ela quer em cima daquela frase. Então, talvez você tenha feito atividades de interpretação e nessas atividades apareciam perguntas assim: o que você acha que o autor quis dizer? Isso é uma loucura total. Quando a gente lê um texto, não é para achar o que o autor quis dizer, é para entender o que o autor quis dizer. Então, às vezes, surgem vídeos na internet e as pessoas também fazem muito isso. Elas leem um texto e ficam ali divagando a respeito disso, se achando super inteligentes, quando na verdade não é isso que está acontecendo. Então, você não pode pegar um livro para ler, como As Crônicas de Nárnia, por exemplo, como Matilda, a Fantástica Fábrica de Chocolate, e ficar devaneando assim em cima do texto sem entender de fato o que o autor quis dizer. Eu não posso pegar um poema de Camões e dizer assim: ah, eu acho que ele queria dizer isso. E mesmo que eu diga eu acho que ele queria dizer isso, eu tenho que ser o mais certeira possível, chegar o mais próximo daquilo que o Camões quis dizer para mim, chegar o mais próximo possível daquilo que o Lewis quis dizer para mim nas Crônicas de Nárnia. Porque senão corre o risco de você ler você mesmo a vida inteira e achar que está lendo livros, achar que está lendo autores. E como é que se faz essa preparação da inteligência? Se faz através dos estudos da gramática. Mas o estudo da gramática não é esse estudo que a gente conhece na escola, que é um estudo sem ordem alguma,
eu começo a estudar substantivo e de repente eu já estou estudando verbo, do nada eu pulo para sujeito e eu confundo substantivo com sujeito e tudo junto. Não é esse tipo de estudo, mas é um estudo ordenado e que faça a minha inteligência perceber para que a linguagem serve, como a linguagem funciona. Feito esses estudos, aí sim você pode passar para outros estudos, como história, como geografia e outras coisas que sejam do seu interesse. No caso das crianças, é bom que se tenha isso bem ordenado. Então, depois disso, ela vai estudar isso daqui, e na história nós vamos começar de modo ordenado, estudando a história das primeiras civilizações, a história da Bíblia ali, o que acontece naquele período. Nós vamos estudar a história do Brasil de um modo ordenado, sabendo quando as coisas começam, sabendo quando as coisas terminam e tendo essa noção de personagens importantes que participaram da história e que fizeram a sua vida ali, participaram de fato daqueles eventos. E o importante também é que você leia biografias a respeito daquelas pessoas, porque senão fica apenas um conhecimento muito vago. Nunca sei quem foi ou quem é aquela pessoa de fato. Eu só conheço uma ou duas palavras sobre ela e eu não tenho ideia do que aquilo significa. Então, eu só sei por cima, assim, já ouvi falar disso daí, mas eu não sei profundamente, eu não sei de cor. Então, esses estudos de história, filosofia e demais, eles devem ser feitos com um pouco de cuidado, lembrando sempre de colocar a literatura também logo nos anos iniciais, porque é a literatura que vai me ajudar em todas as outras áreas. Depois eu quero gravar um vídeo sobre isso, falando da importância da literatura para a formação do imaginário, para que o seu filho e você imaginem melhor. Mas a imaginação é uma das coisas mais importantes nos estudos. Tudo aquilo que a gente vai estudar depende da nossa imaginação. E, infelizmente, existem crianças que crescem apegadas a livros com imagens, livros com ilustrações, e elas nunca saem disso. Qual que é o problema? É que quando eu vou estudar matemática, a minha imaginação é solicitada. Então, eu vou ler um problema a respeito de adição. Quando eu formulo o problema na minha mente e eu consigo imaginar a respeito daquele problema, ele fica mais fácil de resolver, porque senão se torna apenas uma cópia, olhar e dizer, é sempre assim, é sempre problema que tem isso, eu sempre resolvo assim. Vai se tornando um mecanismo, uma espécie de cálculo, uma espécie de robótica mesmo. Enfim, então, para que não se torne essa coisa robótica, é claro que você precisa acrescentar a imaginação aí. Inclusive, depois eu quero fazer um vídeo para vocês falando um pouco de inteligência artificial, discutindo um pouco sobre isso e discutindo algumas coisas que têm surgido nos dias de hoje, como as questões de será que a inteligência artificial não vai substituir a parte humana dos trabalhos e das coisas? E é muito importante que a gente saiba que esse cálculo, utilizando a imaginação, o estudo da história, utilizando a imaginação, tornam impossível que uma simples inteligência artificial substitua um ser humano, porque a inteligência artificial, embora tenha esse nome, ela não pode substituir uma verdadeira inteligência. Então, a inteligência artificial pode substituir o cálculo, pode substituir a parte robótica, mas matemática não é só isso, história não é só isso, geografia não é só isso, nenhuma área do conhecimento é apenas isso. Então, tente sentar e buscar ordenar de fato. Eu preciso estudar moral, eu preciso estudar as coisas da fé, eu preciso estudar essas e essas coisas. Tem uma coisa bem interessante que é fazer o mapa da ignorância. Depois nós vamos falar sobre isso num vídeo, mas pergunte-se o que é que você não sabe. E aos poucos você vai descobrir que você não sabe de muitas coisas. Então, depois de começar a listar e mapear isso que você não sabe, você pode escolher prioridades entre tudo aquilo que você não sabe. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos eu quero aprofundar as coisas que eu citei apenas nesse vídeo aqui, mas eu já te peço que deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e envie para alguém que pode ser ajudado por esse vídeo.
pois isso ajuda bastante a produção de conteúdo por aqui, pelo YouTube. Forte abraço, vejo vocês numa próxima.